O vídeo que eu vou trazer hoje é um conteúdo muito legal, é sobre como encontrar produtos e fornecedores para vender nos marketplaces. Então, vem comigo acompanhar. E eu vou tentar falar bem assim prático para que vocês possam entender como que a gente arrumou esse processo, né, na busca de produto e de fornecedor, como isso foi evoluindo. Lá em 2013, quando a gente começou, não existia pesquisa de mercado, pelo menos não existia para mim. Como que a gente fazia naquela época? Nós íamos no Brás e a maioria das lojas, elas tendem a seguir o mesmo padrão. Então, se a gente via que tal produto estava em todas as lojas, provavelmente esse produto está tendo demanda. Fora isso, a gente ia no achismo, né? Eu acho que esse produto aqui vai vender. Só que naquela época nós comprávamos em pouca quantidade, então dava para ter erros. Hoje isso já é bem diferente. Isso era praticamente um tiro no pé, né? Porque a gente não tem noção, você não tá medindo volume, você não tá vendo métricas, não tá vendo nada. Mas era o que a gente tinha na época e é o que eu bato muito na tecla, que você faça com o que você tem hoje. Não fique esperando realmente ter todas as ferramentas, ter o cenário perfeito, porque às vezes isso vai demorar muito e isso pode te paralisar. Então naquela época a gente vendia conjunto de academia, vendemos muitos quadros. Tem uma loja lá na 25 que chama Minas, onde ela tem muitas coisas de decoração. Foi um dos nossos primeiros fornecedores, né? Que a gente foi ali presencial. Eu não sabia olhar demanda, eu não sabia precificar direito, a concorrência também a gente nem olhava, mas uma das coisas que a gente fazia naquela época e continua fazendo até hoje é comprar em pouca quantidade. Mesmo que isso signifique uma margem de contribuição um pouco menor no começo. É a forma que eu me sinto mais segura, mesmo com todas as validações que a gente já sabe fazer hoje. O que mudou é que hoje a gente tem processo, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como que a gente faz para encontrar o produto e para falar com o fornecedor, do começo até o fim. Então, o meu processo para procurar um produto é primeiro ir atrás do subnicho. Quando a gente fala de subnicho, é como se fosse um funil. Se você vai na parte maior dele, você vai ter mais concorrência. Então, por exemplo, se você for tentar vender eletrônico, fone de ouvido, você tá ali no topo, é muita concorrência, vai ser muito difícil você brigar por preço, você conseguir se diferenciar, então você precisa tentar ir em algo mais assim, mais específico. No nosso caso, por exemplo, como eu já falei para vocês, nós vendemos multinicho, então eu não fico procurando vender produtos específicos de um nicho, por exemplo, artigos para bebê. Eu não fico procurando só isso. Eu procuro vários tipos de nicho e eu vejo mais se aquele produto está tendo demanda. Então, por isso que a gente vende diversificado. Isso dentro do marketplace funciona muito bem. Se fosse falar de uma loja online, aí eu acredito que já é melhor você realmente ser nichado para você conseguir se diferenciar. Então eu procuro exatamente o quê? Produtos com margem de contribuição. Se o produto é de jardinagem e ele tem margem de contribuição, para mim, eu vou verificar esse fornecedor, vou ver pedido mínimo, vou fazer toda essa análise e se valer a pena, eu tô comprando. Lembrando que durante todos esses anos de experiência, a gente nunca fez nenhuma importação. Eu terminei há algum tempo atrás um curso, mas ainda não colocamos em prática. Então a gente compra de importadores e também fabricamos alguns produtos. Então, mesmo você revendendo, ainda é possível sim ter margem de contribuição boa. Então, tem muita gente que quer encontrar aquele produto que vai vender 500, 1000 peças por dia logo no começo. Mas se você vai atrás desses produtos, a concorrência é muito maior. Para você ter preço, fica difícil. Por isso eu prefiro procurar produtos que estão tendo ali em média 500 vendas no mês. Eu procuro com um volume ali menor. Esse produto aqui ele tem 4.000 vendas no mês. Então deixa eu ir atrás desse para tentar pegar um pouco dessa fatia que esse vendedor está tendo. E como a gente começa a fazer essa pesquisa? Eu prefiro pesquisar pela Shopee, porque eu entendo que se eu conseguir ter preço na Shopee, fica muito mais fácil eu ter preço nos outros marketplaces. Eu uso um aplicativo que chama Avante Pro.
mas você de começo não precisa ter ele. Esse aplicativo é uma extensão e essa extensão fica ali no seu navegador e ela consegue analisar os anúncios dos concorrentes, os anúncios que estão ali na Shopee. Então ela vai te dar a data que esse anúncio foi criada, vai te dar a quantidade de vendas que teve no mês e aí você consegue ir tirando parâmetros. Mas mesmo sem ela, a própria Shopee disponibiliza. Eu vou colocar em algum lugar aqui, vou dividir a tela para mostrar para vocês como eu faço essa pesquisa lá na Shopee. Então eu procuro o produto e aí nesse produto vou ali no vendedor, coloco em destaques, com filtro destaques, e eu vou conseguir ver quantas vendas esse vendedor teve daquele produto no mês. Esses números são 100% corretos? Acredito que tenha uma variação dependendo do dia que você olha, mas também já é para te dar um norte, você já consegue se situar de quanto aquele produto está vendendo. Dentro da Shopee também tem um assistente de vendas, e lá você consegue procurar pelo nicho, consegue olhar a concorrência, palavras-chave. Então existem essas formas de você ser mais assertivo na escolha de qual produto você quer. Achei um produto que tem vendas, mas pouca concorrência. E agora, o que eu faço? O meu próximo passo é olhar as qualificações. Então eu vou ver o que os clientes estão falando desse produto. Porque se for um produto que ele dá defeito, que ele quebra fácil, que é algo ali que não está agradando os clientes, eu vou perder esforço, tempo, né, e dinheiro. Então eu sempre me baseio muito nas qualificações. O que os clientes estão falando sobre esse produto? Olhei as qualificações e estão ótimas. Então agora nós vamos atrás do fornecedor. Quando você vai procurar o fornecedor, ali na tela do anúncio que você tá mesmo, a gente vai olhar a descrição, a ficha técnica ou até as avaliações novamente. Se você tá olhando um produto que é um produto difícil de achar o fornecedor, que aquele vendedor ele teve dificuldade para encontrar, talvez ele não tenha colocado na descrição ou na ficha técnica. Mas nas avaliações, a maioria dos clientes tiram foto do produto. E nessa foto vai ter uma etiqueta onde vai estar o código de barras e provavelmente vai estar ali o fornecedor, né, o CNPJ dele, a razão social, e com essas informações você consegue jogar no Google e localizar o fornecedor. Agora uma dica para você anotar. Se você se dedicou muito tempo para achar um importador, um fabricante, conseguiu localizar, e aquele produto não é vendido por conta de ser daquela marca, por exemplo, um produto da Apple, ele leva o nome da marca, a pessoa procura pela marca. Então, se não é um produto desse, é um produto similar a outros, o que você vai fazer? Na ficha técnica, na descrição, você vai colocar a sua marca. E na etiqueta de composição que vem desse produto, se você conseguir tirar o fornecedor ali de alguma forma, isso te ajuda a demorar mais para que a concorrência chegue até você. Então, quanto mais a gente puder dificultar, melhor é para que você consiga nadar de braçada mais tempo na venda desse produto. Achei o fornecedor e agora? As nossas negociações elas são por WhatsApp. Essa parte hoje ela fica com o Brian, mas como já teve comigo, por isso eu também tenho domínio. Então o que acontece? Nós ali entramos em contato com o fornecedor, mandamos o nosso CNPJ, mesmo se você, aconselho que você seja pelo menos MEI, para conseguir aí dar esses primeiros passos. Como pessoa física, vai ser mais difícil você chegar, para esses importadores, e aí a gente passa o CNPJ, endereço, todas essas informações, e eu já deixo ali uma tabela do que eu costumo perguntar para eles. Então eu pergunto em relação à quantidade de pedido mínimo, qual a forma de pagamento, em que estado é emitido a nota fiscal, isso é importante, e se o frete é CIF ou se o frete é FOB. Aqui um parêntese para quem não sabe. Quando a gente fala de frete CIF, é porque o fornecedor ele vai arcar com o frete, então ele que vai contratar a transportadora, ele que vai se responsabilizar por todo esse processo. Quando a gente fala de frete FOB, é que nós, o comprador, que vamos ali arcar ou que vamos atrás da transportadora, então fica com a gente essa responsabilidade. O fornecedor respondeu, mandou catálogo, qual quantidade que você deve começar esse orçamento, para começar a conversar ali com ele. Normalmente eu faço o quê? Sabe aquela pesquisa que a gente fez lá atrás, aquele anúncio de outro vendedor que a gente encontrou? Então, se lá naquela parte de destaque ele tem uma quantidade de vendas de 2.000 por mês, por exemplo, eu vou começar falando dessa quantidade. Para entender se o meu fornecedor
trabalha com uma tabela, né, se realmente aquele preço é tabelado, ou se ele muda o preço conforme a quantidade. Então eu vou mostrar para ele que eu tenho interesse, que eu sei que aquele produto tem demanda daquela quantidade, para que depois venha outros tipos de negociação. A maioria dos importadores que nós trabalhamos tem ali pedido mínimo a partir de 1.500. Então só para vocês terem uma noção, mas isso pode ser maior ou pode ser menor. Tem muita variação. Mas vamos supor que aí ele te passou o orçamento, olha, 2.000 unidades fica nesse valor. É onde você vai jogar na sua planilha, fazer a precificação e ver se realmente você sai ali com uma margem de contribuição, se dá para você começar a trabalhar com aquele produto. Se você vê que o valor que ele te passou é muito diferente do valor que o outro vendedor está trabalhando, você pode questionar ele, você pode falar, olha, mas eu vi aqui que a maioria dos vendedores, né, eu trabalho vendendo nos marketplaces e a maioria tá com um valor menor, né, com esse valor que você está me passando eu não consigo trabalhar, tem algum desconto a mais, dependendo da quantidade, como que funciona? E aí o próprio fornecedor vai te explicar quais são as políticas e por que tá tendo aquela diferença de preço. No começo, a maioria dos fornecedores não vão te dar prazo para pagamento, que é o que a gente chama de faturamento, porque ele não te conhece, não tem um histórico, vocês estão começando um relacionamento. Então você precisa estar preparado para saber qual vai ser a forma de pagamento que você vai poder pagar. Hoje, como a gente já tem muitos anos, a maioria dos fornecedores parcelam pra gente, né, diretamente com eles, em 30, 45, 60, 90, tem alguns que vão até 120, 150, então é conforme você vai ter um relacionamento que isso vai acontecendo. Fora isso, as outras formas de pagamento são por Pix ou cartão de crédito. Então, se você encontrar algum fornecedor que faça no cartão de crédito, entenda que nesse momento o cartão de crédito pode ser um aliado seu. Porque se você paga por Pix, vamos pensar em todo o processo. Você ainda vai anunciar o produto, esse anúncio vai subir, pode ser que ele demore para ter vendas, pode ser que não. Então, se você já tirou o dinheiro do seu bolso, você já se descapitalizou. Então, é muito interessante se você conseguir trabalhar com cartão de crédito, porque aí você vai parcelar, por exemplo, em 2, 3 vezes, é o tempo que você tem para poder subir anúncio, tirar foto, fazer esse anúncio reverter em vendas e ainda também tem o prazo que os marketplaces demoram para poder pagar para você. Com o valor dos fornecedores em mãos, eu vou para a parte da planilha. Se vocês quiserem que eu compartilhe a minha planilha com vocês de precificação, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo e eu trago ela para vocês. Então ali eu vou saber se aquele produto vale a pena, né, insistir nele ou não, se dá para dar continuidade. A nossa margem de contribuição desejável para a nossa empresa é de no mínimo 15% a 20%, porque a gente trabalha com revenda. Então é difícil a gente ter uma margem acima de 20%, mas ainda acontece, tem estratégias que podem ser feitas para melhorar a margem. Então se a conta não fecha, eu não insisto. E é isso que é trabalhoso, porque vocês vão perceber que ao pedir os catálogos, cada catálogo tem mais de 100 páginas. E você precisa ter esse trabalho minucioso de olhar cada produto. É claro que depois, com o tempo, você vai pegando uma familiaridade com isso que vai se tornando algo muito fácil de ser feito. Mas no começo é cansativo, sim. Só que é o começo de tudo. Se você conseguir encontrar um bom produto, todas as outras coisas vão acontecer tranquilamente. E o outro detalhe é que muitas vezes você vai olhar todo o catálogo do fornecedor e ele vai ter 4 produtos que você vai ter margem de contribuição. Todos os outros produtos ele não tem, e isso é algo normal. Achei margem, e agora como que eu faço a minha compra? Você vai voltar para falar com o seu fornecedor e vai explicar para ele que precisa fazer essa primeira compra com pedido mínimo. Você vai falar para ele que viu que esse produto tem demanda, que você trabalha com vendas em marketplaces. Porém, você precisa começar escalando aos poucos. Você precisa fazer o anúncio, ter as vendas para depois ir aumentando o pedido pouco a pouco, mas que pretende ter um relacionamento de compras consecutivas. Aí, nesse momento, o que pode acontecer é ele falar para você, olha, mas para o pedido mínimo eu não consigo manter aquele valor que eu tinha te falado anteriormente. Mas aí não tem problema, porque você sabe até onde ele consegue te dar de desconto.
você conseguiu descobrir isso. Então você pode começar tendo uma margem de contribuição menor e aos pouquinhos, conforme os seus pedidos forem aumentando, a sua margem também vai aumentar. Um outro conselho que eu dou para vocês: vamos supor que o fornecedor que a gente encontrou chama Minas. Vou pegar esse fornecedor, vou jogar o nome dele lá na Shopee para ver quais os produtos dele que já está tendo saída. Dessa forma, também você economiza tempo sem precisar olhar todo o catálogo. Você já vai nos produtos certos, já vai naqueles produtos que estão tendo a demanda e aí vai conversando com o fornecedor para ver os valores. Ah, Fernanda, achei 5 produtos e deu margem. Eu compro 5? Sim. No pedido mínimo, vamos supor que o pedido mínimo é de R$ 1.500. Eu prefiro também diversificar, foi assim que a gente fez. Então eu não vou comprar R$ 1.500 de um único produto. Eu vou ver quais produtos esse fornecedor tem, que tem a demanda, e quanto mais produtos eu conseguir comprar, melhor. Claro que você precisa também ter uma profundidade, você não vai comprar uma única unidade, porque se aquela unidade vender, você não conseguiu nem ter parâmetros se realmente o produto vai ter uma boa saída ou não. Então você precisa ter profundidade de 5, 10 peças de cada produto, mas o máximo de variedades que você conseguir também trazer, você está aumentando o seu portfólio. Durante toda essa pesquisa tem um ponto que é inegociável para mim. Se eu encontrei um fornecedor, mas eu vejo que ele tem loja na Shopee, seja oficial ou não, ou em outro marketplace, ele vende para o consumidor final, eu não vou atrás desse fornecedor. Porque se ele está vendendo para o consumidor final, as estratégias de preço dele já são melhores do que a que eu vou conseguir. Então eu não vejo por que me esforçar em algo que ele já está ali vendendo para o consumidor final. Então eu sempre vou atrás de fornecedores que não vendem para o consumo final. Eu tenho também 2 atalhos para vocês que a gente utiliza muito aqui. Então vamos colocar como primeiro atalho. Você vai lá nas redes sociais quando você encontrar algum fornecedor. Vamos supor que você encontrou o fornecedor Minas, igual eu tinha conversado com vocês lá atrás. E aí no Instagram desse fornecedor, você vai perceber que quando você começar a seguir ele, naquela faixa onde o Instagram te dá perfis parecidos com aquele, ali vai sair mais fornecedores. Então, às vezes você vai entrar em um fornecedor, já vai achar mais um monte, e aí você vai entrando em contato para receber catálogo, para saber as condições comerciais desse fornecedor. Tem vezes que na semana a gente está falando com mais de 5 fornecedores diferentes para receber catálogo, porque tudo isso demora um tempo, né, para você receber informações, para que eles te deem um atendimento. Então é sempre bom quando você parar para procurar fornecedor, você falar com mais de um ao mesmo tempo. Segundo atalho, a gente tem o site das feiras. São feiras que acontecem anualmente, onde os fornecedores colocam lá o stand deles para que eles possam conseguir mais clientes. Então, o que você pode fazer? Acessar o site dessas feiras e ir atrás desses anunciantes, desses fornecedores. A gente tem feira de brinquedo, feira de autopeça, de artesanato, tem a B-Casa, que é artigos para casa, e ali no site você consegue ver quem são os anunciantes e consegue ir pesquisando pelo nome de cada um no Google e fazer essa pesquisa reversa, indo atrás do fornecedor e não do produto. E ainda falando sobre feiras, vem um detalhe muito interessante. Às vezes você vai ver vários influenciadores, vários vendedores indo até as feiras presenciais e acha que isso pode deixar você para trás. E eu te digo que não. Eu e o meu marido, nós fomos em pouquíssimas feiras durante esses 12 anos que a gente tem de marketplace e eu não acredito que isso define o seu sucesso ou não. Ir até as feiras é bom para você ver o produto, né, pessoalmente ali na sua mão, para ter network com os fornecedores, mas hoje eu acredito que tudo isso, não só hoje, já há um bom tempo, tudo isso pode ser feito com o seu celular, na palma da sua mão. Então, com o celular, com a internet, eu acredito que você ir presencialmente, você nem vai conseguir ver tantos catálogos ao mesmo tempo. Então, todas as vezes que eu fui, mais a gente pegou cartões, pegou contatos, conversou, fez ali uma primeira apresentação, mas depois isso se desenrolou através do WhatsApp. Então, eu não acredito que isso vai definir se você vai dar certo ou não. Dá para fazer tudo de casa, achar fornecedor de casa, pode ficar tranquilo que você não vai ficar para trás. Essa parte de procurar produto e fornecedor, ela vai ser constante na sua operação. Não tem um momento que a gente fala, não, agora eu parei de procurar produto e fornecedor.
porque vem novos concorrentes, muitas coisas acontecem. Por exemplo, no patamar que nós estamos hoje, os nossos produtos mais vendidos, eu não gosto de ter um único fornecedor. Então, às vezes, para o mesmo produto, eu tenho pelo menos 2 a 3 fornecedores. Por que isso? Se esse fornecedor der ruptura de estoque, a maioria deles são importadores, uma importação não chega tão rápido. Então eu tenho que analisar todos esses cenários. Eu não posso ter ruptura, eu tenho mais barganha de preço, porque eu sei quanto que um ou outro está cobrando. Então, para vocês terem noção que é algo que vocês nunca vão parar de fazer. Porque até quando você tiver uma lista de fornecedores, né, tiver ali os seus melhores fornecedores, você ainda vai estar em busca de novos para ver o preço tá legal, eu consigo barganhar mais ou ter uma qualidade melhor. Então, no modelo de negócio que eu acredito, eu acho muito arriscado quando você depende de pouco. Então, pouco fornecedor, pouco produto, pouco marketplace. Eu prefiro diversificar, porque durante o nosso tempo de experiência vendendo online, todas as vezes que a gente teve ali muito dependente de algo, foi quando ocorreu de alguma coisa poder dar errado. Então, a gente não tá no objetivo de encontrar o produto perfeito, e sim não parar de procurar, porque às vezes você encontra hoje o produto perfeito, mas é igual eu te falei, amanhã entra uma concorrência que abaixa o preço e aquele já não fica mais sendo o seu curva A, você já está precisando encontrar outro. Então, assim, algo que não para, vai entrar na sua rotina e você precisa ir se adaptando e procurando as melhores estratégias. Eu também vou repetir muito aqui para vocês que o seu lucro, ele tá na compra. Então, quanto melhor você fizer a sua compra, mais margem de contribuição você vai ter. Depois que o produto chegou na sua casa, já não adianta mais. Porque o mercado, ele já estabelece um preço para aquele produto. Conforme você for procurando, você vai ver ali na hora que você fizer os cálculos na planilha de margem de contribuição, você vai ver que os seus concorrentes, eles já vendem valores uns parecidos com os outros. Então você não vai criar um novo valor, você precisa negociar na sua compra. Por isso, todas essas estratégias e conversa que nós tivemos, porque é ali que é a hora certa de você comprar muito bem. Depois que chegou na sua casa, já não tem o que fazer em relação a isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já clica em curtir, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana eu tô trazendo conteúdo sobre marketplace. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu também vou responder, tá bom, gente? Beijinho e tchau!